Bom dia a todos e todas que nos acompanham. É uma grande alegria poder contar com a companhia de cada um de vocês nessa trajetória, em que, mais do que tentarmos passar algo, na verdade, é um espaço em que a gente convida cada um e cada uma de vocês a uma reflexão conjunta, ainda que distantes fisicamente, mas neste ambiente virtual, para que possamos, tendo por base o texto do dia, observarmos as orientações que nos são dadas e refletirmos de que modo podemos trazer essas reflexões, esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Vivemos momentos de muita turbulência. O mundo atravessa uma etapa de transição bastante complexa, porque envolve a renovação do homem, o encontro do humano que há dentro de cada um de nós. E esse processo não é simples, não é trivial, exige uma renovação íntima, uma observação a respeito dos valores que nos movem diante da vida. E é diante disso que nós estamos propondo 2 encontros semanais para refletirmos em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1990, mas até hoje o seu texto é muito atual. E ele nos provoca essas reflexões que eu mencionei anteriormente. Ele nos propõe exatamente uma reflexão sobre o papel do homem no mundo e como nós devemos pautar a nossa existência e refletirmos mesmo a respeito das condutas, a respeito da nossa postura mental diante da vida. Hoje, o meu convite é para que possamos refletir sobre o capítulo 18, que tem como título Os Comportamentos Neuróticos. E Joana, neste capítulo, vai nos dizer que produtos do inconsciente profundo, a se manifestarem como comportamentos neuróticos, os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente, em reencarnações passadas, nas quais ele se desarmonizou interiormente. Fosse mediante conflitos de consciência ou resultados de ações ignóbeis, os mecanismos propiciadores de reabilitação íntima imprimem no inconsciente atual as matrizes que se exteriorizam como dissociações e fragmentações da personalidade, alucinações, neuroses e psicoses. Instas no indivíduo, essas causas endógenas se associam a outras, de natureza exógena, tornando-se desagregadoras da individualidade, vitimada pelas pressões que experimenta. As pressões de qualquer natureza são decisivas para estabelecer o clima comportamental da criatura. Por formação antropológica, em luta renhida contra os fatores compressivos e adversários, o homem aspira pela liberdade. Todos os seus esforços convergem para uma atitude, uma atuação, um movimento, livres de empeços, de detenções, de aprisionamento. As pressões que lhe limitam os espaços emocionais e físicos aturdem-no, dando margem a evasões, agressividade, disfarces e violências, através dos quais tenta escamotear o seu estado real. Isto quando não tomba na depressão e no pessimismo. Vivendo sob estímulos, faculta-os à sociedade, que progride e age conforme as energias que os constituem. Quando esses estímulos são emuladores à felicidade, eis o homem atuante e encorajado, trabalhando pelo próprio progresso e pelo progresso geral, mediante um comportamento otimista. No sentido oposto, quase nunca se motiva a reação, para ascender aos sentimentos ideais que promovem a vida, libertando-se das constrições naturalmente transitórias. Equivocado quanto aos referenciais da existência, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugidio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária
ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas que se podem amealhar e perdem o valor, quando se não possui o essencial, que é a capacidade de administrá-las, não lhes submetendo ao julgo enganoso. Assim, apresentam-se os que se creem felizes porque não têm, e os que se fazem desditosos porque, tendo, não se contentam face à ausência da plenitude interior. O mito da ambição do rei Midas, que tudo quanto tocava se convertia em ouro, causa da sua felicidade e desgraça, tem atualidade no comportamento neurótico dos possuidores possuídos. A experiência, no entanto, fazendo a pessoa aprofundar-se na consciência dos valores, altera-lhe o campo da compreensão, favorecendo o entesouramento do equilíbrio. Todavia, tal ocorrência é resultado da luta que deve ser travada sem cessar. Assim, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. O comportamento neurótico, assustador e predominante na sociedade consumista, procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo, que se afunda em mecanismos patológicos. Receando ser ele mesmo, torna-se a pessoa espelho, a refletir as conveniências dos outros, ou um homem-parede, a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas antes de sequer examiná-las. Agredir antes, evitando ser agredido. É a filosofia dos fracos, fechando-se no círculo apertado dos receios e da não aceitação dos outros. Uma forma neurótica de ocultar a não aceitação de si mesmo. São raros aqueles que optam por ser homens-pontes, colocados entre os extremos para ajudarem, facilitarem o trânsito, socorrerem nos abismos existenciais. O espírito de competição neurotizante, vigente e estabelecido como fomentador das riquezas deve ceder lugar ao espírito de cooperação, responsável pela solidariedade e pela paz, humanizando a sociedade e tornando a pessoa bem identificada. Competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros. Porém, superar-se cada vez mais, desenvolvendo capacidades latentes e novas na individualidade. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente, em cima, é atitude neurótica, é atitude inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem atrás e que vai repetir a mesma façanha em relação ao aparente vencedor atual. Tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social. Da mesma forma, deixar-se viver sem aventurar-se, no bom sentido do termo, como se transitasse em um sonho cujos acontecimentos inevitáveis se dão sem qualquer ingerência da pessoa, é uma atitude patológica, irracional, em que, se considerando a capacidade de discernimento e a de realização que caracteriza a criatura humana. O homem em ação de equilíbrio gera os fatores do próprio desenvolvimento, abandonando o conformismo neurótico a fim de comandar o destino sempre maleável a injunções novas e motivadoras. Os seres humanos, eles têm as suas matrizes na natureza, com a qual devem manter um relacionamento saudável, ao invés de evitá-lo. Sendo partes integrantes da natureza, não devem se alienar, antes buscar-lhe a cooperação e auxiliá-la no intercâmbio de energias vigorosas, com o que sairão da gaiola particular, onde se ocultam e se acautelam. Há personalidades neuróticas que a temem, receosas de serem absorvidas pela sua grandiosidade e dando às suas expressões céus, montanhas, mares, florestas, determinados tipos de projeções humanas poderosas e devoradoras. Assim, anulam-na, matando-a no seu consciente através da negação da sua necessidade. Os comportamentos neuróticos, de modo geral, são profundamente desgastantes. Eles extrapolam os limites das resistências orgânicas, que passam a somatizá-los.
abrindo campo para várias enfermidades que poderiam ser evitadas. Então, nós precisamos entender que é através da autoconsciência, do autoconhecimento, que nós vamos pouco a pouco evitar esses comportamentos neuróticos que nos desgastam e que nos impedem de avançar de forma lúcida diante da vida. Precisamos entender que estamos aqui numa experiência de crescimento, de renovação, de aquisição de valores, que estamos aprendendo uns com os outros. E isso é importante porque quando nós nos colocamos diante da vida numa postura de querer competir com tudo e com todos, né, achando que temos que galgar sempre mais, e muitas vezes, né, querendo ocupar espaços que não são nossos, isso nos traz um desgaste emocional muito grande. E muitas vezes a gente quer isso porque a gente acredita que deve reproduzir determinados comportamentos, porque aquilo que é valorizado na sociedade. E é nesse contexto que Joana nos traz esse termo dos homens espelhos. Quantos de nós não já fizemos coisas que nós não estávamos com vontade, mas a gente faz porque as pessoas estão fazendo? Quantos de nós, até mesmo em nossas vestimentas, já utilizamos roupas as quais nós olhávamos e dissemos assim, olha, mas isso não está bonito, mas é a roupa da moda? Então, questões simples do nosso cotidiano e que muitas vezes a gente vai reproduzindo porque está na moda, porque é isso que está sendo aceito, é tal comportamento. E a pergunta que eu sempre faço é: será que eu vivendo numa sociedade que está doente, eu preciso estar adoecido também? É possível estar vivenciando uma sociedade, né, que está ainda na emergência, na UTI, sem estar na UTI? A gente consegue, né? E a gente consegue, sim. A gente consegue a partir do momento em que a gente busca mais lucidez para a nossa existência. Isso não é trivial, isso não é simples. Porque o nosso inconsciente ele trabalha muitas vezes para mascarar coisas, não só para os outros, mas para nós mesmos. Muitas vezes a gente vai meio que se esquivando de olhar para a nossa realidade interior. E nós criamos ali uma espécie de personagem que nós nos adequamos muito bem àquilo. Mas a vida chega um momento que cobra, e cobra de todos nós. E a gente vai postergando, esconde a dor, esconde a lágrima, esconde tudo, e aí chega uma hora que aquilo ali começa a se manifestar de outras formas. São esses comportamentos neuróticos que vão se apropriando e que nós vamos começando a ter, né? Sem racionalismo nenhum, mas a gente vai adquirindo para encobrir alguma coisa que não está boa, que pode ser desta existência ou de experiências anteriores, como nos diz Joana. E aí, Joana nos diz, mas nada disso aconteceria se vocês fossem capazes de se olhar. Se vocês forem capazes de se olhar, vocês vão se conhecer e vão entender quais são as suas necessidades, o que os faz plenos diante da vida. E vão buscar trabalhar para renovar intimamente esses sentimentos, aquilo que precisa ser renovado em verdade, e não aquilo que a sociedade diz que você tem que fazer. E aí a gente deixa de ser homem-espelho, a gente não precisa mais copiar ninguém, porque a gente vai saber qual é a nossa verdade, qual é o sentido da nossa existência e o que a gente deve buscar. Ao mesmo tempo, a gente não precisa ser homem-parede, porque ela diz, os fracos, eles têm esse comportamento de homem-parede. Por quê? Porque eles não querem se magoar, eles não querem sofrer. Mas a gente só sofre porque a gente dá muito valor à opinião do outro. A gente vira refém, né? A gente tem a necessidade que o outro valide o nosso comportamento. Mas a gente só tem isso porque a gente não sabe exatamente para onde a gente deve ir, qual é o nosso caminho, qual é o nosso papel aqui. Então, a gente fica sempre buscando a aprovação do outro, que não sabe quais são as nossas necessidades reais, que não sabe quais são os nossos limites. Nós podemos muito bem viver em sociedade entendendo que o outro tem as suas, né, as suas visões,
de mundo diferentes das nossas, e que ambas são importantes para o nosso crescimento, ambas vão se conectar, vão ter esse intercâmbio, e a gente precisa encontrar um caminho do meio aí para seguir. A gente precisa ser capaz. Não dá para a gente começar, porque eu não quero sofrer, então eu trato mal o outro antes que dê a oportunidade dele fazer alguma coisa contra mim. Não existe isso. Não existe. Primeiro, porque isso vai nos afastar mais do que nos aproximar. E segundo, porque isso é reflexo da nossa fraqueza moral. E como nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui anteriormente, o que acontece quando alguém te dá um presente e você não aceita esse presente? Esse presente fica com quem, na verdade? Então, a gente precisa entender que a gente precisa construir a nossa personalidade, a nossa visão, dentro da perspectiva de sermos homens pontes, pessoas capazes de nos conectar, pessoas que sejam capazes de se conectar, né? Devemos ser capazes de nos conectar com as diferentes pessoas, com os diferentes seres que compõem esse universo que nos cerca, promovendo encontros, troca, vivências que vão nos permitir compreender cada vez mais, de forma mais lúcida, quem nós somos. Talvez seja esse o caminho. Muita paz para todos. É sempre muito bom saber que eu tenho a companhia de vocês aqui nessas manhãs de reflexão. E fiquem bastante à vontade para comentarem, caso não concordem, né, com alguma interpretação, com alguma fala, ou queiram complementar, né? A gente tem um tempo curtinho para esse momento de troca, mas fiquem bastante à vontade. Compartilhem com os amigos que considerem que possam também aproveitar desse momento, mas mais importante, que a gente não se permita estar impactado por esse período de transição que muitas vezes nos parece tão turbulento, que nós consigamos manter a nossa lucidez, o nosso equilíbrio e a nossa paz diante das diferentes situações da vida, para que a angústia, né, toda aquela inquietação do ambiente externo não seja capaz de tirar de nós o nosso equilíbrio, a nossa paz, que vai nos permitir, né, que são coisas que vão nos permitir manter esse estado de lucidez diante de nossas próprias vidas e diante das escolhas necessárias que precisamos fazer durante nossas trajetórias. Que Deus nos abençoe. Uma boa quinta-feira para todos. Muita paz.